natureza humana contra Deus. Por que o ódio? Porque historicamente o homem é rebelde a Deus. Naturalmente o homem é rebelde a Deus. Começa com quem? Com quem começa essa rebeldia? Vocês lembram? Quem foi? Disse Adão, foi? Não. Foi Adão. Adão, começa com Adão. Essa rebeldia começa com Adão. O que o Senhor Deus diz a Adão? De todas as árvores do jardim, dela comereis. Mas a que está no centro do jardim, essa não comerás. Porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E o que aconteceu com Adão? Ele morreu, espiritualmente morreu, e consequentemente ele teria a morte eterna. A palavra rebelde, uma vez aconteceu de eu chamar uma pessoa de rebelde. Você é rebelde. A pessoa ficou chateada comigo. Eu sou rebelde também, naturalmente eu sou rebelde. Porque se a gente olhar no nosso português, rebelde significa aquele que não acata ordem ou disciplina, é um insubordinado. Se a gente olhar no grego, peito, ele significa aquele que não se deixa persuadir, nega a fé, obediência, ele não obedece. Qualquer pessoa que não obedece, ela é o quê? Rebelde. Quem não é rebelde? Os filhos são fantásticos, né? Eu falo isso, eu ainda sou filho. Os nossos pais nunca precisam nos ensinar o que é mal. A gente naturalmente faz o que é mal porque nós somos assim. Nascemos maus, ruins. Então os filhos, o pai diz: meu filho, olha, eu vou sair. E você limpe o quintal. Cuide do cachorrinho. Não assiste televisão. Quando ele chega, o filho não fez nada, já está assistindo televisão. A natureza humana, isso é rebelde. Essa rebeldia essa rebeldia, ela é contra Deus. Eu posso falhar com Ele, eu posso falar coisas ruins para Ele, mas quando eu faço isso, eu estou sendo rebelde contra Deus, porque Ele nos ensina que eu devo amar o meu próximo como a si mesmo. Ou seja, até eu estava falando com esse irmão que eu não lembro o nome dele, Antônio. Ele estava falando sobre a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, e inclusive o Salmo diz que restaura a alma. Mas, no entanto, essa lei que é perfeita, ela nos mostra como miseráveis somos. Como miseráveis somos. Ela diz: não terás outro Deus diante de mim. Mas então nós deixamos de considerar buscar primeiro o reino dele. Pelo contrário, a gente quer fazer a nossa vontade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esses rebeldes descritos aqui, ele está falando estritamente de algo que aconteceu. Aqui também é uma profecia, mas nós olhamos para esse texto e nós vemos a nós mesmos. Porque esse enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Nós naturalmente somos o quê? Acho que não tem nenhum rebelde aqui, só eu mesmo. Só alguns assim falaram baixinho. Então, meus irmãos, essa rebeldia escancarada, é claro, quando eles arquitetaram contra Cristo. O que foi que as autoridades fizeram? Exatamente o que aqui está escrito: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai. Estou lendo Atos. Por boca de Davi, nosso pai, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra,
as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo, servo de Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Spurgeon vai dizer que estas nações, elas estão se amotinando, o mar está rugindo, lançando de um lado para o outro em ondas revoltosas como o oceano. Em meio à tempestade, notamos os povos imaginando coisas vãs contra Deus. O coração do homem natural depravado é rebelde ao Senhor, a Cristo, a sua palavra. Por isso os rebeldes afirmam no versículo 3 deste texto. O que diz o versículo 3? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. As suas cordas. Se a gente olhar para esse texto no sentido literal, o que nesse texto as pessoas estão querendo fazer? Parece que elas estão presas. Rompamos os seus laços, ou ali ataduras, como na versão do irmão. Sacudamos de nós as suas algemas. Então, imagine alguém que está preso, algemado. Ela quer o que? Se libertar. O que esses povos estão dizendo? A lei do Senhor, a vontade do Senhor é uma prisão para nós. Nós não queremos submeter a Ele, queremos romper com os seus laços, romper com o seu propósito. A gente quer fazer a minha própria vontade, o meu próprio coração. Quero fazer a vontade do meu próprio coração, mas se eu estiver preso a essa lei dele, não dá, não vai dar. Aí eu lembro de uma jovem, triste essa situação, mas essa jovem falou bem assim: os meus pais querem que eu me case, quer que eu tenha uma pessoa. Essa jovem queria namorar muito, ser beija-flor, para vocês entenderem. Ou seja, a lei, aquilo que os pais dela estavam instruindo sobre o casamento, sobre casar com um cristão, sobre ela procurar fazer a vontade do Senhor, ela estava dizendo: me solte dessa prisão, eu quero fazer a vontade do meu coração. Isso é rebeldia. Mas a rebeldia não é contra os seus pais, é contra o Deus que estabeleceu princípios para os crentes. Quando nós procuramos ser donos de nós mesmos, somos rebeldes contra o Senhor. Quando nós procuramos não submeter a palavra do Senhor, somos rebeldes contra o Senhor. Spurgeon vai dizer que esses aqui querem dizer: sejamos livres para cometer toda classe de abominações, todos os pecados, sejamos nossos próprios deuses. Vamos correr de todo freio e restrições. O jugo de Cristo é intolerável para o pecador, mas para o salvo, esse jugo ele é suave e leve. Vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Então, pode ser interativo. O irmão não falou assim, uma pregação, mas uma meditação. Então, a gente pode interagir. Se tiver alguma pergunta, pode ser. Pode falar. Aqui a gente viu os rebeldes contra o Senhor. Tem alguém que não seja rebelde contra o Senhor? Se tiver, está se enganando. Porque nós somos rebeldes contra o Senhor. A Bíblia diz em 1 João que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E ainda quer fazer de Deus mentiroso. Nós somos rebeldes. Agora vejamos como é que o Senhor Deus vê as pessoas que são rebeldes. Em segundo lugar, a reação do Senhor contra os rebeldes. Versículo 4. Isso aqui, rapaz. Se a gente olhasse isso com verdade, com a verdade que aqui está escrito. O que diz o versículo 4? Começa como? Ri-se aquele que habita no céu. Ri. O Senhor zomba deles.
O Senhor vê os homens cometendo toda atrocidade, toda abominação. O Senhor vê a corrupção, o Senhor vê o adultério, o Senhor vê o homossexualismo, o Senhor vê a mentira, o Senhor vê o orgulho, o Senhor vê todo tipo de pecado destes que são rebeldes. Diz a Bíblia que o Senhor ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Meus irmãos, segundo a nossa capacidade, o profeta descreve apresentando-se mesmo o que nós mesmos faríamos neste caso, de uma atitude de desprezo, zombando das vãs tentativas. Ele ri com desprezo e ele despreza com vingança, que é o que o versículo 5 vai dizer. Essa vingança diz que na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Imaginemos vocês. É uma ilustração muito pobre. Você está em casa, tranquilo. Vocês já ouviram falar de jiquitaia? Jiquitaia, né? Pequenininha, mas aí você está tranquilo, aí vem aquela jiquitaia assim no seu pé. Faz um estrago. No seu pé. Aí o que você faz com ela? Você pega ela, né? Assim, ô formigueiro, você já faz assim, pronto. Uma ilustração muito pobre, porque comparar nós ao Senhor, nós não somos nada. A Bíblia diz que somos como neblina que o vento dispersa. Mas eu quero dizer que o nosso pecado, nós somos uma ofensa contra Deus. A nossa rebeldia é uma ofensa contra Deus. Mas Deus nos vê. E Ele ri de nós, da nossa rebeldia. Eu estou batendo bem nessa questão de rebelde, vocês podem perceber. No final vai ter consolo, tá, irmão? Mas o Senhor ri de nós para Ele nos destruir rapidamente. Na sua ira, no seu furor, os confundirá. É o que diz o texto no versículo 5. Na sua ira, ao seu tempo lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Ou seja, no tempo determinado de Deus, o cálice da ira de Deus só enche, e no tempo certo Ele derramará. Diz Apocalipse 11:18. Aqui, nesse texto profético, ele diz: na verdade, as nações se enfureceram. Vê como tem a ver com esse texto. Se enfureceram. Ou seja, as nações, elas desprezaram a Deus, foram rebeldes a Deus. Chegou, porém, a tua ira, o teu tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Terceiro lugar, aqui eu até fiz uma aplicação sobre esse texto. Qual é a aplicação? Alguém entre nós que conhece a ira de Deus, ou que imagina o que é a ira de Deus? Algum homem já suportou a ira de Deus? Só tem um até hoje. Você sabe quem é? Jesus. Que diz Isaías que agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Ele soube que é a ira do Senhor. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste ou abandonaste? Certamente aqui entre nós não há ninguém que conhece o que é o furor desta ira. Mas, uma coisa eu digo, há pessoas que desprezam o poder desta ira, que estão nem aí para Deus. Tome cuidado. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo disse?
Não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podeis fazer. Temais aquele que pode matar o corpo e depois lançar sua alma no inferno. A esse sim deveis temer. Aí eu perguntei se temor tem a ver com medo. Totalmente. Ele pode fazer isso. E fará contra todos aqueles que são rebeldes ou destemidos. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu cometi uma gafe, muito bem. Eu estava colocando destementes. Aí eu fui ver sobre o verbo e tal. Como é difícil até pregar hoje, porque imagine eu falasse português. Eu vou falar alguma coisa errada, mas os irmãos perdoem, tá? Porque eu me esforço aqui na escrita para tentar ser o mais claro e errar menos possível. Mas vejamos então o terceiro ponto, que está no versículo 6. Esse terceiro ponto tem várias verdades, eu vou correr, porque já foram 22 minutos desde quando eu assumi e eu não posso não falar do tempo, mas eu vou correr. O que diz o versículo? Agora nós vamos ver no versículo, até o versículo 9, ó, versículo 5, versículo 6, versículo 7, 8 e 9, aspectos do temível reinado do Filho de Deus. Nós vimos um povo que é rebelde, pessoas naturalmente rebeldes. Vimos então como Deus vê os rebeldes, a reação do Senhor contra os rebeldes. Agora a gente vai ver a quem Deus, o temível reinado do Filho de Deus. O que diz o versículo 6? Eu, porém, ungi o meu rei. Eu, porém, ungi ou constituí o meu rei, em outras versões, sobre o meu santo monte Sião. Vocês lembram quando Davi foi escolhido para ser rei? Sim. Lembra? Sim. Lembra que o profeta Jessé, primeiro que Deus já tinha rejeitado Saul pela sua desobediência. Samuel. Jessé é o pai, né? É o pai de Davi. Quando o profeta Samuel, ele ainda estava com pena de Saul pela desobediência. Aí o Senhor diz: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que reine em Israel? E aí então o Senhor dá ordem que ele desça na casa do Belemita Jessé, e de lá ele ia trazer um rei. Aí então Jessé chega lá e aí apresenta um que era do exército, né? Provavelmente é esse, forte, não era magrelo assim que eu, forte. Então ele será, provavelmente ele será o quê? Mas não era. Não era esse, não era aquele, não era o outro. E aí então Jessé, pois acabaram teus filhos. Aí eu, usando a minha imaginação, né? Faço como o pastor do Beto fazia, usando a minha imaginação, Jessé nunca imaginava que Davi tinha a possibilidade sequer de fosse rei. Ele nem chamou Davi. Davi foi lá no canto. Todos os filhos estavam, menos quem? Davi. E então aí perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço que está apresentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. E aí então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Quem foi que escolheu Davi como rei? Deus. Fosse por Jessé, provavelmente não seria Davi rei, mas foi o Senhor. Porque o Senhor, ele não vê a aparência, mas vê o quê? O coração. Então o Senhor soberanamente constituiu Davi como rei. E ele era do reinado de Davi, viria quem? A semente, o Cristo, o Rei dos Reis. Porque foi uma profecia que Deus fez a Davi logo no início de Samuel. Ele disse que deste reinado ele constituiria um rei que seria eterno. Não era Davi, porque Davi dormiria. Ele usa a questão até de dormir.
mas veria um que reinaria eternamente. Ou seja, Deus constituiu um rei para ser eterno. Se a gente olhar Daniel 2, 44 e 45, não sei se vocês lembram daquela estátua de Nabucodonosor. Uma estátua feita de vários elementos, barro, bronze, ouro. Mas só que no fim vem uma pedra que acaba com aquela estátua, acaba com tudo. Aquela estátua significava os reinos, os grandes reinos do mundo. Babilônia, quais mais? Roma, os persas, medos e persas. Nessa profecia de Daniel 2,44 diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas